Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast. E hoje, minha gente, é dia de lermos Mateus 8, do versículo 18 ao 34, Mateus 9, do versículo 18 ao 38, Marcos 4, do versículo 35 a 41, Marcos 5, do versículo 1 ao 43, Lucas 8, do versículo 22 ao 56 e Lucas 9, do versículo 57 a 62. Então já te convido para ficar com a gente até o final, que no final nós vamos fazer uma análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá bom? Então já abre sua Bíblia aí em Mateus 8, do versículo 18 ao 34. Quão difícil é seguir Jesus! Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do lago. Então, o mestre da lei aproximou-se dele e disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus, porém, lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Jesus acalma a tempestade. Então, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. De repente, uma forte tempestade levantou-se sobre o lago, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A cura de 2 endemoniados. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Longe deles pastava uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus: Se nos expulsares, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhe disse: Vão. Então eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e morreu na água. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, incluindo o que havia acontecido aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Mateus 9, do versículo 18 ao 38. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: Ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região.
a cura de 2 cegos e de um mudo. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado, que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Poucos são os trabalhadores. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas no reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Marcos 4, do versículo 35 a 41. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa se morrermos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 5, do versículo 1 ao 43. A cura de um endemoniado. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido.
Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Venha, por favor, e imponha as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Lucas 8, do versículo 22 ao 56. Jesus acalma a tempestade. Certo dia, Jesus entrou no barco com os seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. Então partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer! Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. A tempestade cessou e tudo ficou calmo.
Então perguntou-lhes: Onde está a fé de vocês? Amedrontados e admirados, perguntaram uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens, e eles lhe obedecem? A cura de um endemoniado. Navegaram para a região dos Gerasenos, que fica do outro lado do lago, partindo da Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te que não me atormentes. Porque Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem, pois muitas vezes tinha se apoderado dele. De fato, mesmo com os pés acorrentados e as mãos algemadas, ele quebrava as correntes e as algemas, e era levado pelo demônio a lugares solitários. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu, porque muitos demônios haviam entrado nele. Estes imploravam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos pastava naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que havia acontecido, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram o homem de quem haviam saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo como o endemoniado havia sido liberto. Então, todo o povo da região dos Gerasenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: Vá para casa e conte tudo quanto Deus fez a você. Então o homem foi e anunciou na cidade inteira quanto Jesus tinha feito por ele. O poder de Jesus sobre a doença e a morte. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, líder da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus e implorou-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, com quase 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, mas ninguém podia curá-la. Aconteceu que ela chegou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto. Imediatamente a hemorragia cessou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Porque todos negavam, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Jesus, porém, disse: Alguém me tocou, pois sei que de mim saiu poder. A mulher, ao ver que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé curou você. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disse: A tua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o
povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, pois ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então, Jesus lhes ordenou que dessem à menina alguma coisa para comer. Os pais ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Lucas 9, do versículo 57 ao 62. Quão difícil é seguir Jesus. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E assim finalizamos a nossa leitura de hoje. Uma leitura aí cheia de ensinamentos, né? Conta vários trechos aí super famosos e interessantes também para o nosso crescimento espiritual. Exatamente. E começamos a nossa leitura ali em Mateus 8, do versículo 18 ao 34. E assim também como foi as leituras anteriores, tem várias passagens da Bíblia, né? Onde 2 ou 3 evangelhos repetem, né? Uns com mais riqueza de detalhes, outros um pouco mais objetivo, e a gente vai seguir na mesma linha, né? Quando for repetido, a gente vai citar aonde a gente leu também, para não poder ficar repetindo as explicações, tá? E começando ali em Mateus 8, do versículo 18 ali, ele começou falando sobre Jesus ensinar o preço de segui-lo, né? O quão difícil é seguir Jesus. E isso a gente leu também agora, já no finalzinho, em Lucas 9, do 51 ao 62. E o que eu achei muito bacana dessa passagem, e principalmente na passagem de Lucas, né? Ele detalha como é segui-lo, né? Às vezes a gente sempre coloca na balança, né? Para poder ir seguir Jesus, né? Para poder ir e pregar o evangelho, antes eu preciso fazer tal coisa. Antes eu preciso que o meu trabalho esteja bem, que a minha casa esteja boa. E aqui Jesus, ele é muito sensato ali e objetivo, né? Ele fala, né, que a gente não precisa estar preparado, na verdade, a gente só precisa estar aptos para seguir um chamado, né? Tanto é que o rapaz ali, ele fala que ele quer sepultar o pai dele, né? E ali ele fala, olha, deixa que os mortos sepultem os mortos, vem fazer a sua caminhada, né? Outro pega e fala que precisa se despedir da família. E esse fechamento ali foi o que bateu mais duro, que é o que Jesus responde: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E o que isso quer dizer, gente? Que nunca que, se você for seguir Jesus e sempre ficar olhando para trás, o que você pode fazer, como você pode, sei lá, cuidar da tua família, você não vai estar apto ao reino de Deus. Tem até uma passagem mais para frente, quando Paulo, né, fala sobre isso, de não ter família, de um homem não casar. Naquele momento ele acreditava que Jesus já iria voltar e que o reino, né, já iria se estabelecer muito mais rápido. Então era para a pessoa ela estar à disposição de Jesus, né? Não ter algo para perder ali o trabalho. Então é mais nesse sentido, né? Para você seguir o reino de Deus, você não pode se perder com coisas mundanas, né? Com coisas da tua casa também.
E não é assim, se perder, né? O que eu entendo aqui é tipo assim, Jesus não tá falando, olha, você sepultar os mortos é errado, você, como assim, despedir dos seus familiares é errado. Não é isso que ele tá falando, né? Aqui a gente não tá discutindo sobre o que é certo e errado. Agora, o que dá para entender claramente é que Jesus deixa claro que o seu chamado para o reino dos céus, o seu chamado para seguir ele, isso sim é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, assim, não é vamos estabelecer uma hierarquia. Ah, isso daqui é importante, isso daqui é menos importante, isso daqui é menos. Não. Tudo, né, vamos dizer assim, várias coisas da nossa vida é importante e está dentro de uma caixinha. Mas existe algo que está acima disso. Só uma coisa que está acima disso, que é o seu chamado, é de seguir a Ele. Então, tipo assim, o que ele deixa claro aqui, até mostra, né? Em Mateus, que fala que é um mestre da lei, aproximou dele dizendo, né, eu te seguirei por onde quer que fores. E ele fala, olha, se você quiser me seguir, né, vamos dizer assim, pode me seguir, mas saiba que eu não tenho paradeiro, eu não tenho uma casa, eu não tenho nem onde encostar. Da mesma forma que aves têm os seus ninhos, raposa tem as suas tocas, que ele tem as suas moradas. Se você realmente quer me seguir, tenha a ciência de que você não terá uma casa aonde eu te chamar, aonde eu te ordenar, né? E a gente vê isso muito, né, em missionários, grandes pregadores, que assim, você tem que estar em tal lugar para pregar em tal lugar, tá bom, vamos para lá, né? O cara ele não para, ele não tem um tempo na casa dele, ele fica mais tempo viajando, né, pregando a palavra do que na própria casa dele. Então, tipo assim, é isso aqui que Jesus está falando. O chamado é a coisa mais importante. Então, trazendo essa ciência, né? Até o título é Quão Difícil é Seguir Jesus. E eu entendo assim, não é que é difícil de ser um trabalho árduo, mas sim difícil de conscientizar a gente de que o caminhar com Ele, seguir Ele, tem que ser nessas, assim, vamos dizer assim, nessas condições, da gente quebrantar o nosso próprio orgulho, de falar assim, poxa, mas eu queria tanto, né, um lar, eu queria tanto, né, uma casa, ou enfim, queria tanto poder despedir de um ente querido que faleceu, né, e ele está falando, olha, é difícil. Se você realmente quer seguir a mim, você tem que saber que o seguir está acima de todas as outras coisas. E depois, né, Mateus vem citando sobre Jesus acalmar a tempestade. E isso a gente viu nos outros dois evangelhos, né? Em Marcos 4, do versículo 35 ao 41, e em Lucas 8, do versículo 22 ao 25. E aqui a gente vê que é uma passagem onde Jesus está no barco, tá, gente? Muitas das vezes a gente confunde essa passagem com a passagem onde Jesus caminha sobre as águas. São dois episódios diferentes, tá? Jesus estava dentro do barco com eles, dormindo. E ele mesmo, antes de dormir, né, falou, a gente vai até a outra margem do lago, né? E ali ele se acostou e dormiu. Só que ali naquele momento começou uma tempestade no lago e começou a entrar água. E os meninos começaram a ficar o quê? Apavorados, achando que ia morrer. E ali acordou, né, Jesus. E acordando Jesus acalmou tanto o vento como a água. E ali eles já ficaram apavorados e até se perguntaram, né, quem é esse que até a água e o vento lhe obedecem? E Jesus ainda respondeu para eles, aonde está a fé de vocês? E aqui nessa pergunta, muitas pessoas já pregaram também, né, sobre isso, sobre a fé da pessoa, né, e por que Jesus estava calmo dentro do barco e os meninos ali apavorados, né? Aqui, quando Jesus se levanta e faz esse questionamento com eles, quer dizer em relação a eles confiarem em uma ordenança que Jesus já havia dado e se acalmarem, que por mais que as coisas saiam do controle deles, entre o período da saída até a chegada, se ele falou que ia chegar do outro lado, ia chegar do outro lado. Eles só precisavam confiar e acreditar em quem estava no barco com eles, né? Jesus estava ali tranquilo, dormindo, porque ele sabia que ele iria sair dali e iria chegar no outro ponto, né?
Eu acho legal dessa passagem, né? Como a senhora falou, é diferente de outra que, né, os discípulos também estão no barco e que Jesus não está presente, né? E o que me chama a atenção dessa parte é que, tipo assim, nem sempre, né, que Jesus está, vamos dizer assim, presente na sua vida, quer dizer que você vai ter uma tranquilidade, né? E não significa também que a fé está com você, né? Tipo assim, é legal de ver isso. Jesus estava no barco, então Jesus pode, vamos dizer assim, estar com você, caminhando com você, mas a tempestade vai vir do mesmo jeito, as diversidades, as dificuldades vão chegar do mesmo jeito. E não é porque eu leio a Bíblia, que eu caminho aqui com Jesus, que tipo assim, tá tudo certo, tá tudo seguro. Aqui mostra que a tempestade chegou, né? Jesus estava com eles no barco, só que eles tinham medo, eles não tinham a fé. Então você como assim, cabe a nós, vamos dizer assim, ativar essa fé que nós temos, né? Então de tipo assim, cara, peraí, eu leio a Bíblia, eu caminho com Deus, eu oro, eu tenho um relacionamento aqui, né, com Deus. Se eu estou passando por uma dificuldade, não é tipo assim, meu Deus, Senhor, nós vamos morrer, tá tudo desmoronando, porque o Senhor mandou a gente atravessar nesse horário, olha esse vendaval. Não, a atitude peraí, se eu estou com Deus, se eu estou aqui, né, Jesus está comigo, caminhando, eu tenho aqui um relacionamento, tipo assim, eu ordeno em nome de Jesus que tal coisa, né, tipo, cesse, que tal coisa se resolva. Eu creio que quem está comigo é mais forte do que tudo isso. Então, me chama a atenção isso. Ali ele fala isso, né? Tipo assim, homens de pequena fé, né? Me chama a atenção de tipo assim, pô, eu tô dormindo aqui, eu estou com vocês. Vocês têm ali autoridade em nome de Jesus de ter feito algumas coisas ou de ter acreditado que tudo isso era tipo assim menor do que a presença do Cristo ali junto com eles, né? Então é interessante. Isso aí. E depois, né, a gente vai ver ali um episódio um tanto famoso, né, que Mateus escreve sobre Jesus curar, né, o endemoniado. Aqui em Mateus fala que é 2 endemoniados. E a gente leu também em Marcos e em Lucas que fala que foi um endemoniado. Isso daí é só questões aí de detalhes. E que em Marcos também fala a quantidade de porcos que tinha, né? Nos outros dois, Mateus e Lucas, não fala a quantidade de manada de porcos que havia ali ao lado desse endemoniado, mas em Marcos fala que havia 2.000 porcos ali, né? E aqui nesse momento, gente, a gente vê um episódio bem pontual, aonde Jesus chega na cidade, né, chamada Gerasenos, que em outras palavras também está escrito como Gardarenos ou Gergesenos, é o mesmo lugar, tá, gente? E aí quando ele chega, quem é os primeiros que reconhece ele ali, né, através dessa escritura? É esse endemoniado. E ele reconhece Jesus e ainda fala, né, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que vieste me atormentar, né, antes do tempo. E aqui a gente vê em todos os momentos, quando fala de um endemoniado, gente, o quanto eles reconhecem Jesus, né? Isso chama muita atenção, porque o endemoniado reconhece e um fariseu, mestre de lei ali, não consegue reconhecer Jesus, né? Porque esses endemoniados, a gente nunca pode esquecer também que são anjos caídos, né? Antes, Lúcifer era um anjo de Deus também. Então, eles tinham ali um relacionamento com Deus, reconhecia Deus e depois, pelo tudo que aconteceu, né? Ele caiu e ali ele se tornou um demônio, vamos dizer assim, né? Um anjo que não é do lado bom, traduzindo, né, para isso. E ali ele reconhece a autoridade que Jesus tem. Então por isso que ele pede para não atormentar. E Jesus já havia dito, né, para o espírito imundo sair daquele homem. E aí quando ele sabe que eles não vão ter poder, e é legal quando a gente vê essa parte de eles não saberem que vai ter poder e Marcos e Lucas terem escrito, né, como era a força desse homem quando estava demoniado, que nem conseguia ficar acorrentado, que ninguém conseguia prendê-lo, né, e que esse espírito imundo levava ele para lugares
de sepulcros, né? Lugares sujos. E ali, só de reconhecer Jesus, ele já sabia assim, olha, acabou. Esse daí é mais forte do que a gente. E ele pede, né, para que ele seja jogado para os porcos. E quando ele é jogado para os porcos, né, que sai do corpo daquele homem, eles pulam ao precipício abaixo. Então a gente vê sobre essa autoridade de Cristo, né, sobre os demônios. E ali em Mateus até escreve, né, que os fariseus, ali, o mestre da lei, reconhece o que Jesus fez, mas fala, né, que ele fez aquilo não em nome de Deus, né, mas em nome dos príncipes dos demônios. E aqui a gente vê esse contraste, como ele vai fazer algo em nome de príncipe de demônio, sendo que era o próprio demônio que sabia que eles eram menor do que Jesus. E sabia que Jesus iria atormentar eles, né, então não faz muito sentido. E ali ainda termina falando essa parte que o povo, né, daquela região, sabendo de tudo aquilo, pede para Jesus ir embora. E é interessante essa parte, gente. Tanto em Marcos e Lucas fala ali que esse povo viu essa pessoa, né, que era cheia de demônios, né, até que quando Jesus pergunta qual é o seu nome, também é uma coisa, uma parte bem espiritual essa passagem, assim, né, porque ele está perguntando, sabendo que ele não está perguntando para aquele homem que está ali, mas sim para os espíritos. Ele pergunta qual é o seu nome e responde, é uma legião, ou seja, são vários espíritos imundos que estão dentro daquele corpo, né? E fala que depois, né, a cidade chegando ali para ver tudo aquele acontecimento, vê o homem ali sentado, até está escrito, né, em pleno juízo. Ou seja, tipo assim, meu Deus, isso daí era um loucão ali que andava, né, tipo, fala, né, eu acho que Mateus, que ninguém passava por aquela região, porque o homem, tipo assim, atormentava as pessoas, provavelmente jogava pedra nas pessoas, né, xingava, batia nas pessoas que passavam por ali. Então, mostra ali que o povo chega e vê aquilo e fala assim, meu Deus, né, quem é essa pessoa que tirou vamos dizer assim, eu acho que as pessoas nem acreditavam que eram demônios, né? Mas falavam assim, quem trouxe sanidade para aquele rapaz que estava totalmente perdido, né? Então, aqui levanta essas duas hipóteses, que as pessoas chegam a ter medo do poder que Jesus tinha, né? E pedem para ele sair com esse medo. E também tem a outra visão de que, tipo assim, Jesus tinha acabado de ordenar para que uma legião de demônios entrassem nos porcos. E eram 2.000 porcos que se jogaram no abismo, né? Morreram afogados. Gente, era 2.000 porcos. Era, tipo muito assim, porco. Muito porco. E mostra que era uma região que vivia dos porcos. Ou seja, era, vamos dizer, 2.000 porcos era a comida, né, para muitas pessoas. Ou ali era a sobrevivência de algum fazendeiro ou algo do tipo. Então fala que o povo tem medo até de tipo assim, meu Deus, será que esse homem vai andar agora pela cidade expulsando os demônios, vai jogar tudo nos porcos? Tudo nos porcos e vai acabar com o nosso ganha-pão, né? Então, tipo assim, ele acabou de, sei lá, diminuir nossas cifras aqui, né? Para nossa cidade. Então, um pouco também, né? Existe essa outra visão de que era um pouco do medo, do prejuízo, né, financeiro que Jesus podia causar, trazendo ali sanidade para toda aquela região, né, expulsando ali, enfim. Então é legal da gente também entender essa parte, porque que pediram para que Jesus saísse dali, né, porque ele faz uma coisa grandiosa, né, e que deveria todo mundo ficar, nossa, meu Deus, né, mas na verdade fala assim, olha, pelo amor de Deus, vaza daqui, né. É legal da gente ver isso. E o legal também, né, que depois esse rapaz, né, que foi tirado os espíritos dele, pede e implora para Jesus para ir junto com Jesus, né? E ali às vezes você olhando só assim, né, por que Jesus não deixou? Era porque ele precisava também de testemunha, gente. É isso que ele nos chama, né, para também falar sobre o evangelho. Ali todos conheciam esse homem. E imagina ele ir pregar sobre o que Jesus fez para ele, né? E ali Jesus até pega, não é para falar sobre o que ele fez, né, sobre o que Deus fez
na vida dele. E ele sai para espalhar ali sobre todo esse feito, né? E ser testemunha desse milagre para as outras pessoas também acreditarem, né, no caminhar de Cristo. Exatamente. Existe muita coisa poderosa você falar da palavra de Deus, mas também existe uma coisa muito poderosa você testemunhar, né? De falar assim, olha, eu sou a prova viva da diferença, né? Então isso é algo realmente muito valoroso, né? Depois nós lemos Mateus 9, do versículo 18 até o 38, que é o final ali de Mateus 9. E ele começa falando sobre o poder de Jesus sobre a doença e a morte, que vai do versículo 18 até o 26, e que a gente leu também em Marcos 5, do 21 ao 43, e Lucas 8, do 40 ao 56. Já foi lido isso. E, gente, essa passagem é muito, né, bacana, daria pra gente ficar aqui até mais de 1 hora discutindo só sobre ela, porque tem muita coisa interligada, né, nessa passagem aqui. Eu acho ela muito bacana, porque fala assim que Jesus chegou, ele atravessou um lago, né, logo depois de ter expulsado esses demônios, né, do rapaz. Ele chega ali e um chefe, né, fala ali, um dirigente da sinagoga, sabendo que Jesus tinha chego, vai até ele e ajoelha diante de Jesus, dizendo, né, que a minha filha acaba de morrer. Até em Marcos e Lucas fala assim, minha filha está muito doente. Ou está à beira da morte. Está à beira da morte, né? E aqui já mostra uma coisa, que existia um dirigente da sinagoga, que ali muitos, né, da sinagoga não acreditavam que Jesus realmente era o Cristo. E esse daqui, ele é na contramão de todos eles, né? Ele chega e ajoelha. Então ele era uma autoridade, ele era um dirigente ali da sinagoga, e ele chega e se humilha diante de Jesus, pedindo para que Jesus o acompanhe. E ele fala, né, vem e impõe a tua mão sobre ela. Então aqui é legal da gente entender também isso. Ele tinha um entendimento da Bíblia, ele tinha um entendimento do Antigo Testamento, e ele sabia ali vamos dizer assim, do poder da imposição das mãos. Então ele sabe que Jesus precisa vir junto com ele, né? Tipo assim, Jesus, me dá sua mãozinha aqui, vamos até lá, que eu acredito que se você impor, né, as suas mãos sobre a cabeça dela, ela vai viver. Beleza, tudo certo, tudo bacana aqui. E Jesus fala, beleza, né? Vamos lá, vou junto com você. E nisso ele está caminhando, e uma multidão, sabendo já, a fama dele já estava se espalhando, ele está caminhando e de repente uma mulher que fala que ela sofria 12 anos de hemorragia, né? Então ela tinha ali, vamos dizer assim, a menstruação infinita, não parava, né? E fala, né, em Marcos ou Lucas, que ela já tinha gastado todo o dinheiro dela. Então mostra que ela não era uma mulher pobre, ela tinha ali umas boas condições financeiras, só que ela já tinha gastado tudo com médicos procurando uma cura. E essa mulher, gente, diferente ali a linha de raciocínio, né? Isso que eu acho legal. A linha de pensamento dela, de fé dela, era diferente do dirigente da sinagoga, que até coloca o nome dele aqui, né? Eu acho que em Marcos, que o nome dele era Jairo. Então ela sabia, a fé dela era que se eu tocar pelo menos no manto dele, eu fico curada, né? Então a gente vê duas histórias muito semelhantes, mas também muito divergentes, né? E ela ali vai no meio da multidão, e é legal da gente entender que por ela ter, né, essa hemorragia, ela era considerada totalmente impura, ela não poderia estar no meio das pessoas, né? E ela toca no manto. Então assim, o fato dela tocar no manto de Jesus, pela lei judaica, era para Jesus se tornar impuro, né? Da mesma forma que Jesus, pegando o cadáver da filha de Jairo, ele também se tornava impuro. Essas duas coisas faziam conforme a lei mosaica, né? E o que os judeus acreditavam, que Jesus se tornaria impuro. Mas a gente vê totalmente o contrário. Então quando essa mulher toca, né, em Jesus, mostra lá em Marcos e Lucas que Jesus sente que saiu o poder dele e para, né? É legal da gente ver isso, né, na série The Chosen, que a gente já falou, que ela representa muito bem essa cena de Jesus, tipo assim, meu Deus,
para, o que está acontecendo? Saiu o poder de mim, alguém me tocou, né? E até os discípulos zombam, assim, né? Zombam de uma forma, né? Tira ali, fala de uma forma zoando ali, tipo assim, Jesus, tem um monte de gente ao seu redor, tem muita gente te tocando, como assim você está perguntando, né? E ele fala, alguém me tocou de forma diferente, saiu o poder de mim. E a mulher ali tremendo, não querendo falar que era ela, até porque além dela ser mulher, ela estava com hemorragia, ela estava considerada impura, né? Ela fala, fui eu, né? E Jesus fala, fique em paz, né? Vá em paz, a tua fé te curou. Então a gente vê aqui a fé dessa mulher, sabendo que só dela tocar no manto, ela seria curada. Enquanto Jairo estava quase obrigando Jesus, falando Jesus, vem até a minha casa e você tem que impor as mãos sobre a minha filha, né? E eu vejo assim que Jesus não tem assim, dificuldade de responder, vamos dizer, a oração de cada um da forma como cada um acredita, desde que acredite nele. Então, não é porque Jairo acredita que eu tenho que impor a minha mão, que na mulher eu teria que impor minha mão. Então, ele age na vida das pessoas de diversas formas e conforme a fé, conforme aquilo que a pessoa realmente acredita, desde que a fé da pessoa está realmente vinculada ali ao poder que Jesus Cristo tem em nome de Deus. E daí a gente vê ali que vamos Jesus, né? Jairo está assim, vamos, beleza, já curou, agora continua, né, esse caminhar. E em Marcos e Lucas fala que vem, né, ali os funcionários de Jairo ao encontro de Jairo e fala, olha, a menina já morreu. Não incomode mais o mestre. Não incomode mais o mestre. E eu imagino que Jairo falou assim, poxa vida, se Jesus não tivesse parado, né, feito tudo aquilo ali com a mulher que estava sangrando, minha filha, a gente já tinha conseguido chegar na minha casa e Jesus já tinha curado a mulher, né, a minha filha aqui. E Jesus responde para Jairo, né, fique tranquilo, mantenha a sua fé, mantenha, né, não mude ela, mantenha e vamos até lá. E daí, né, continua ali falando que Jesus chega na casa, o povo está lá chorando tudo e ele fala, olha, por que vocês choram? A menina só está dormindo. E isso é uma fala também muito intrigante, né? A gente vai ver muito Jesus fazendo essa relação de morte com dormir. Não é a primeira vez que ele vai falar apenas dorme, apenas está num sono profundo. Então isso também é uma coisa, né, intrigante aí, é bem bacana a gente estar analisando em um outro momento. Mas daí ele fala apenas a menina está dormindo e o povo ri dele, falando, não, você não está ligado, a menina já morreu, não sente a respiração dela, o batimento já parou, já foi. E daí ele manda embora e mostra, né, que ele vai até o quarto da menina somente com Pedro, Tiago e João, né, só esses 3 discípulos, o pai e a mãe da menina. E ele chega e ele fala que ele pega a menina no colo. Então esse fato, gente, dele pegar a menina do colo, conforme a lei mosaica, era para ele se tornar impuro, porque a menina já estava ali num cadáver, já tinha morrido, né? E ele chega, e outra coisa interessante, né? A menina tinha 12 anos de idade e a mulher sofre de hemorragia durante 12 anos. Então, não é simples coincidências, assim, as histórias se baterem em momentos, né, idênticos aqui. Tem coisas mais profundas, eu acho, nessa passagem toda, né? Eu acho ela muito bacana. E que Jesus fala, né? Talita cumi, que é menina, levante-se. E a menina levanta, né? E todo mundo fica assim, caraca, meu, como assim, né? E novamente Jesus fala, olha, não fale isso para ninguém, né? Eu falei que a menina estava dormindo e deixe que eles se lutem por eles ali nos argumentos deles, porque uns sabiam que a menina tinha morrido e Jesus só fala, não, a menina está dormindo. E se a menina realmente levantou, então eles não conseguiam ver que a menina tinha ressuscitado, né? E ele falou, olha, não fale para ninguém, não fala que a menina foi, né, recebeu a vida novamente. E fala ali que o Espírito voltou na vida daquela menina, né? Então ele fala, só dê alguma coisa de comer. E, cara, eu imagino que, era uma coisa de, todo mundo falou assim, meu Deus, né? Quem que é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até a vida lhe obedece? Quem que é este que, manda e desmanda em tudo, né? E é muito bacana.
E depois nós fomos para a leitura ali de a cura de 2 cegos e de um mudo. Essa passagem ela só está aqui em Mateus e fala novamente ali, né, que Jesus saindo ali de todo aquele alvoroço, né, que estava ali depois depois de sair da casa de Jairo, tudo, uma multidão estava seguindo ele. Fala que esses 2 cegos seguiram e falaram: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Esse nome, Filho de Davi, também, gente, é uma nomenclatura reconhecendo que Jesus era o Messias, que ele ali era o Cristo. Então, quando fala Filho de Davi, significa isso, nós reconhecemos que você é o Cristo. E fala que os cegos se aproximaram, né? E Jesus falou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eu acho isso muito bacana, né? Que tipo assim, onde ele prova a fé de cada pessoa ali, né? Vocês creem que eu posso fazer isso? E daí a pessoa responde: sim, eu creio. E isso é uma coisa de cada um, é a mesma coisa que a gente leu ali do barco, né? Também vincula a pessoa determinar sobre a fé dela. Eu acho um pouco errôneo nós orarmos pedindo mais fé. Jesus, né? Deus, me dê mais fé. Porque a fé parece que não é algo que Jesus dá, mas sim algo que cabe a nós em acreditar nele, né? E ali ele falando, né? Os homens falando: sim, Senhor, eu creio, né, que você é capaz disso. Ele tocou nos olhos, né? E esses homens começaram a ver e o mudo começou a falar. E ele ainda avisa ali, né? Por favor, né? Não espalhem isso, né? Fique, né? Ele falou: cuidem para que ninguém saiba disso. Isso no versículo 30. Mas fala que eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. E isso acontecia, gente. Jesus ainda estava segurando, pedindo para as pessoas: não espalhem, porque ainda não é chegado o meu momento. Quanto mais a fama de Jesus, né, fosse ali conhecida pelas pessoas, quanto mais as pessoas soubessem do poder dele, quem realmente ele era um risco, né, para a vida dele, que logo nós sabemos que aconteceu no crucifixo dele, né? E aqui ele fala: não espalhe, né? E o povo ia espalhando e a fama de Jesus só aumentando. E termina ali, né, falando dessa parte que Jesus fala que são poucos são os trabalhadores. E é uma passagem ali de 3, se não me engano, 4 versículos que também só está em Mateus, falando que Jesus andava, né, com o povo e a multidão e com seus discípulos por todos os lugares, por todas as cidades, povoados, inclusive nas sinagogas, por toda a região, pregando sobre o reino e curando todas as enfermidades e doenças. E mostra ali que Jesus, vendo a multidão, tem compaixão delas, porque vê que eles estão aflitos e desamparados, como ovelhas sem pastor, né? Então, tipo assim, Jesus em todo aquele trabalho fala assim: meu Deus, é muita gente, né? Quão sofrimento essas pessoas estão passando, quão perdidas essas pessoas estão passando. E ele fala ali, né, aos seus discípulos, ele dirige essa fala aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? Então, o que ele está mostrando existem muitas almas perdidas, existem muitas almas a ser ganhadas, mas existem poucas pessoas realmente ali dispostas a entregar a palavra de Deus, né? Levar sobre as boas novas, levar sobre o conhecimento do reino dos céus para as outras pessoas, né? E ele fala: peçam, pois ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então é um pedido quase de Jesus para o próprio Pai dele, né? Para o próprio Deus, assim, falando assim: Senhor, há necessidade de mais trabalhadores, né? Então aqui eu acho que gera uma reflexão em nós sobre a famosa palavra ide, né? Ide e fale do evangelho, fale das boas novas, né? Fale do reino dos céus, né? Jesus naquela época já via a necessidade, né, de ter muitas almas perdidas. E eu acho que, não sei, né, se hoje em dia é mais ou menos, mas eu acho que é visível essa necessidade e isso continua até nos dias de hoje. Exatamente. E depois a gente foi para a leitura de Marcos 4, do versículo 35 ao 41,
que foi ali do versículo 35 até o 41, falou sobre Jesus acalmar a tempestade, que a gente também já falou em Mateus 8, do 23 ao 27, e também já lemos em Lucas 8, do 22 ao 25. Então, a gente já explicou sobre isso. Depois a gente foi para Marcos 5, do versículo 1 ao 43, na qual a gente fala sobre a cura de um endemoniado, que a Sayuri já falou sobre essa parte, o poder de Jesus sobre a doença e a morte, na qual eu acabei de falar, né, que a gente leu lá em Mateus 9. Então, essa parte também já foi bem explicadinha. E depois a gente foi para Lucas 8, do versículo 22 ao 56. Do versículo 22 até o 25, fala sobre Jesus acalmar a tempestade, que nós já falamos em Mateus e lemos também em Marcos, tá? E depois do versículo 26 até o versículo 39, a gente viu ali sobre os demônios, né? Sobre Jesus expulsar os demônios e mandar lá para a manada de porcos, que também a gente já falou. E finalizamos ali a parte de Lucas, do versículo 40 até o 56, de uma forma um pouco maior e mais detalhada, mas que a gente também já comentou, que foi sobre Jesus curar a mulher do fluxo de sangue e também ressuscitar a menina lá, a filha de Jairo. E por último, nós lemos Lucas 9, do versículo 57 ao 62, que fala, né, novamente, quão difícil é seguir Jesus, que foi, na verdade, a nossa primeira leitura, onde a gente começou ali em Mateus 8, do versículo 18. Então, só contextualizando, né, ali mostrando para vocês de que as leituras de Marcos e Lucas já estão inclusas, né? Talvez aqui até a gente viu muitas das leituras de Marcos e Lucas um pouco mais extensas do que de Mateus, mas já está ali dentro, né, do mesmo episódio histórico, né, contando as mesmas coisas. Exatamente. E um resumo geral aqui de tudo que a gente leu, pegando essa última explicação que o Jason deu sobre a colheita ser grande, né, e os trabalhadores serem poucos, né. Isso é um chamado para nós, gente. Por mais que essa escritura aqui seja muito antiga, né, já mais de 2024 anos quase aí, que foi escrito, que Jesus já passou e tudo mais, e fez esse clamor ao Pai dele, a Deus, né? Isso não continua sendo velho, né? Isso é mais novo do que, sei lá, do que arroz novo, não sei como que é a fala que o povo fala, mas que a gente precisa, né, se levantar, que a gente precisa se posicionar, né? Se o bem se posicionar tanto quanto o mal se posiciona, a gente ganha muito mais vidas, né? A gente fala mais sobre o evangelho, pessoas precisam saber sobre a palavra, né? Pessoas precisam conhecer de Deus. A gente vê aí o caminhar que está tomando o mundo, a gente vê sobre as notícias que estão, e às vezes a gente até se pergunta, né? A Bíblia é fácil de acessar, às vezes é só colocar aí na internet e tudo mais, mas por ser tão fácil, ela é muito difícil de chegar no coração de várias pessoas. Então por isso que precisa de nós, porque às vezes eu consigo chegar em você, mas eu não consigo chegar na tua amiga, no teu amigo, e precisa você ser esse caminho. Por isso que todo mundo precisa sim estar falando. Não conte com a pessoa que você está vendo, não conte com a sua amiga, com o seu, que a pessoa vai estar fazendo o trabalho. É preciso que cada um faça o seu, sem contar que, nossa, eu tô fazendo igual fulano. Não tem problema. Se for da parte do trabalho de Deus, não tem problema você copiar, até você estar ali apto ao mover sim do Espírito Santo, e você está aberta para que o Espírito Santo haja na tua vida. Você precisa primeiro começar o seu caminhar e se deixar ser usado, tá bom? Eu acho que é isso que a gente tem para compartilhar com vocês. Espero que tenha feito sentido. Já te espero no próximo episódio. Então já curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o seu sininho, tá bom? Nos vemos no próximo episódio. Beijo! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo, e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio.
E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos. Tchau!